Muito boa noite a todos. Hoje, dia 10 de janeiro, nós estaremos realizando mais uma egrégora gratitude. A nossa vibração de amor e de cura hoje será conduzida pela Dalva Marinello, que vocês já veem aí na tela. E logo após faremos um bate-papo com a Filomena Henrique, ou Filomena Flor, como alguns chamam, né? Que vai nos falar sobre resgate de alma, tá? Então, Dalva, seja muito bem-vinda, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite. A palavra é toda sua, por favor. Boa noite a todos. E eu convido para que juntos a gente possa emitir a vibração de amor e cura para as pessoas necessitadas que estão nessa lista, onde nós citaremos os nomes também. Iremos iniciar com uma oração da revelação divina da grande harmonia. E vamos finalizar, depois de todos os nomes, com a oração do perdão. Eu peço que, por gentileza, todos fiquem em posição de oração confortável e com muito amor, vibrem comigo, acompanhando mentalmente. Caso haja alguma interrupção na minha internet, o Renato tem condições de dar continuidade. Muito obrigado. Vamos lá. Revelação divina da grande harmonia. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Quando se efetivar a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo. Quando todo o universo se tornar teu amigo, coisa alguma do universo poderá causar-te dano. Se és ferido por algo, ou se és atingido por micróbios ou por espíritos baixos, é prova de que não estás reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Reflexiona e reconcilia-te. Esta é a razão porque te ensinei outrora que era necessário te reconciliares com teus irmãos antes de trazeres oferenda ao altar. Dentre os teus irmãos, os mais importantes são teus pais. Mesmo que agradeças a Deus, se não consegues, porém, agradecer a teus pais, não estás em conformidade com a vontade de Deus. Reconciliar-se com todas as coisas do universo significa agradecer a todas as coisas do universo. A reconciliação verdadeira não é obtida pela tolerância nem por condescendência mútua. Ser tolerante ou ser condescendente não significa estar em harmonia do fundo do coração. A reconciliação verdadeira será consolidada quando houver recíproco agradecer. Mesmo que agradeças a Deus, aquele que não agradece a todas as coisas do céu e da terra, não consolida a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra. Não havendo a reconciliação com todas as coisas do universo, mesmo que Deus queira te auxiliar, as vibrações mentais de discórdia não te permitem captar as ondas da salvação de Deus. Agradece a pátria, agradece a teu pai, agradece a tua mãe, agradece a teu marido ou a tua mulher, agradece a teus filhos, agradece a teus criados, agradece a todas as pessoas, agradece a todas as coisas do céu e da terra. Somente dentro desse sentimento de gratidão é que poderás ver-me e receber a minha salvação. Como sou todo de tudo, estarei somente dentro daquele que estiver reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Não sou presença que possa ser vista aqui ou acolá. Por isso, não me incorporo em médiuns. Não penses que, chamando por Deus através de um médium,
Deus possa se revelar. Se queres chamar-me, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra e chama por mim, porque eu sou o amor. Ao te reconciliares com todas as coisas do céu e da terra, aí então me revelarei. Revelação divina da noite de 27 de setembro de 1931. Oração do perdão. Quem quer que sejam vocês, estejam onde estiverem, tanto no mundo material como no mundo espiritual, que eu magoei ou que me magoaram, ouçam bem esta oração para que juntos possamos nos perdoar uns aos outros. Eu perdoo todas as pessoas e todas as pessoas me perdoam. Eu amo a todas as pessoas e todas as pessoas me amam. Eu agradeço a todas as pessoas e todas as pessoas me agradecem. Eu compreendo a todas as pessoas e todas as pessoas me compreendem. Entre mim e todas as pessoas já não existem conflitos. Oro profundamente pela felicidade de todas as pessoas. O amor, a paz e a harmonia de Deus envolvem a mim e a todas as pessoas. A luz de Deus flui para meu interior e purifica-me de todos os pecados e causas kármicas negativas do passado. Neste momento, completamente purificado, renasço como um filho de Deus, sem pecado, perfeito, puro e imaculado. Já não sou incomodado por pecado ou doença alguma. Sou totalmente livre. Assim é, assim será. Amém? Amém. Muito obrigado. Muito obrigado. Dalva, que maravilha, viu? Deixa eu encontrar aqui. Ah, encontrei já. Eu vou pedir para uma amiga nossa fazer o agradecimento em nome do Instituto, que é a Miriam Utida. Por favor, Miriam, que responsabilidade em agradecer uma vibração dessa, Miriam. Que coisa linda. Por favor, a palavra está com você. Seu microfone está fechado, Miriam. Aí, abriu. Oi, Dalva. Oi, amigos. Dalva, linda oração, viu? Muito obrigada. Verdades, assim, foram ditas, né, para novos olhares, pensamentos. Gostei muito. E em nome do Mais Atitude, agradeço a sua presença toda semana com a gente. Você fortalece demais a nossa corrente, viu? Muito amor. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Você é uma das minhas madrinhas, responsável por eu estar aqui. Eu agradeço esse privilégio. Muito obrigada. Obrigada. Olha, Dalva, eu confesso que eu estou emocionado até agora, viu? Se você permitir, ou se você até quiser, eu gostaria que você compartilhasse no grupo da Egrégora a oração da harmonia e essa oração do perdão. As duas orações, a que você iniciou e a que você finalizou, se você puder fazer essa gentileza depois, Claro. são muito lindas, elas têm tudo a ver com o nosso propósito, com o nosso movimento, né? E é isso. Gratidão mais uma vez
por Muito estar obrigada. conosco. Obrigada. Agora vamos receber aquela bruxinha que já fez muita feitiçaria aqui conosco, né, dona Filomena? É Seja muito verdade, bem-vinda. Renato. Você se apresente, por favor, porque tem, né, bastante gente nova aí na sala, e a palavra é com você. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? Imagina, eu que agradeço e sempre bom vir aqui, é uma vibração maravilhosa. A gente sai outra pessoa. Bom, eu sou a Filomena Flor, Filomena Henrique também, né? Nome de sobrenome, mas Filomena Flor, eu gosto de ser chamada dessa forma, mas tudo bem, viu, Renato? Não tem problema. Eu sou terapeuta xamânica e terapeuta integrativa, terapeuta floral, reikiana, enfim, eu trabalho com vários tipos de terapias, né? Que possam ajudar aí o corpo físico, mental, emocional, espiritual. E hoje, aqui em específico, vou trazer um pouco sobre esse movimento xamânico, né? Para que vocês possam compreender, entender e até saber se alguém precisa. Se precisar, a gente faz também, né? Então, para começar, né, eu fiquei pensando, como eu vou começar, né, a falar do resgate de alma? Porque para mim é uma coisa prática e maravilhosa ao mesmo tempo, né? Então eu pensei, vou falar o que é o xamanismo, né? Porque eu não sei se todos conhecem o xamanismo. Então, o xamanismo, ele é uma filosofia de vida, né, na verdade, e que não necessariamente está ligada à espiritualidade indígena, né? Porque a gente sempre leva muito para o indígena, mas o xamanismo ele é uma filosofia de vida, então ele nasce a partir de quando o homem nasce também, né? Há indícios aí de que o xamanismo vem desde 44 mil anos atrás com o homem Neandertal, né? E aí ele se espalhou por vários locais, né? Enfim, Sibéria, África, Egito. Então existem vários tipos de xamanismo, tá? O que eu acolho dentro de mim é o xamanismo norte-americano, né? E o que que é o xamã? Porque é uma palavra que vocês vão ouvir muito aqui nessa noite, né? O xamã, ele é um ser, né? Seja homem ou mulher, que que ele entende essa espiritualidade, né? Ele caminha por várias dimensões. Então, é alguém que sabe caminhar em várias dimensões, que não tem. É um médium, resumidamente, né? É um médium, resumidamente, vamos dizer assim, bem simploriamente. Então, é nesse sentido que é o xamã, né? Então, pode ser qualquer um de nós podemos ser xamã, né? Não só o pajé, não só quem se denomina xamã, né? Mas quem estuda e quem segue essa linhagem aí xamânica, né? E aí, o que é o resgate de alma, né? É uma cerimônia terapêutica que a gente resgata fragmentos de alma das pessoas, né? Do cliente, vou chamar cliente, tá? Que a gente resgata a alma, fragmento de alma desse cliente e traz de volta a si para integrar novamente, para que ele possa fazer sua caminhada. Porque muitas vezes a pessoa ela faz várias terapias, né? Passa no psicólogo, passa com dança circular passida, passa comigo no xamanismo, passa com, enfim, com a Meire lá no Theta Healing, com todo mundo, mas ela até gosta, sente um benefício, mas ainda sente um vazio, né? Então, como que a gente vai tratar algo que não está dentro dela? Então, é isso que é o resgate de alma, você resgatar de novo um fragmento que fugiu, que foi roubado ou que se perdeu, é um fragmento de alma, e trazer de volta. É isso que o xamã faz, ele traz de volta, e ali, a partir daquele momento em que é trazido de volta, opa, peraí. Aí, a partir do momento que é trazido de volta, aí sim a gente consegue trabalhar e a pessoa vai sentir o resultado, né? Então, como que a gente sabe que a pessoa precisa de resgate de alma, né? Existem duas formas, né? Um bate-papo com algumas perguntinhas que eu vou fazer aqui para vocês, que vocês já vão percebendo aí, são 10 perguntinhas, tá? Se precisa ou não. E ou também através da radiestesia, né? Que é quando a gente utiliza o pêndulo para perguntar, né? Se a pessoa precisa
E esse pêndulo, ele é respondido ali através também de toda uma egrégora que a gente tem, né, tanto da radiestesia radiônica quanto dos nossos mentores, né? Então, o resgate de alma, ele é para quem que a gente tem como cuidar do corpo físico, né, através da medicina convencional e integrativa, tem como cuidar do emocional, né, no psicólogo, no psicanalista, enfim. Tem como cuidar do mental também, no psicólogo, psicanalista, no terapeuta integrativo geral. E o corpo espiritual, a gente deixa sempre de lado, né? E às vezes a alma que está precisando, né? Às vezes é o corpo espiritual que está precisando de ser olhado, de ser visto, tá? Então, aqui algumas perguntinhas, né? Vocês vão percebendo aí se tem um sim ou não para essas perguntas, tá? Você já teve dificuldade para ficar presente em seu corpo no cotidiano? Às vezes sente-se fora do corpo, observando como se assistisse a um filme? Você já se sentiu entorpecido, entorpecida, apática ou apático ou enfraquecido, enfraquecida? Você sofre de depressão crônica? Você tem problemas com seu sistema imunológico e dificuldades para resistir às doenças? Quando criança, você estava sempre doente? Você tem alguma lacuna nas lembranças de sua vida após os 5 anos de idade? Você sente como se tivesse apagado traumas significativos de sua vida? Você luta contra vícios, como, por exemplo, álcool, drogas, comida, sexo ou jogo? Você procura coisas externas para preencher um vazio interior? Você já encontrou dificuldade para levar adiante sua vida depois de um divórcio ou do desencarne de um ente querido? Você sofre de síndrome de múltiplas personalidades? Se você respondeu sim a alguma dessas perguntas, pode ser que você tenha sofrido uma perda de alma, tá? Então, essas perdas de alma, elas vêm de um choque muito grande que as pessoas têm, né? Seja de uma perda, de um luto, de uma pessoa muito querida, seja de uma morte traumática do próprio ser, tá? Porque aqui a gente lembra que a gente fala de que não tem tempo, espaço, dimensão. Então, o xamanismo, a gente inclui vidas passadas ou vidas futuras também, tá? Mortes traumáticas, abusos, violências, sentimento de inadequação ou não pertencimento, submissão, no sentido de que, por exemplo, você tem um namorado ou uma namorada que fala: você não vai colocar essa roupa, você não vai fazer isso desse jeito, vai sempre te podando, né? Uma pessoa que te poda. Ou pai, mãe também, que às vezes te poda. Isso também pode levar você para que a sua alma, né, ela não sabe lidar com aquela situação e ela foge, né? Ela foge assustada, ela se perde. E no caso de almas roubadas, já é questões mais espirituais, né? Obsessores, espíritos de outras, inimigos de outras vidas, enfim. Então, tem todo esse movimento no caso de almas roubadas. Ou até nesse caso da submissão também, né? Às vezes a pessoa não faz consciente, mas às vezes ela tem um ciúme tão doentio do outro, ou ela quer ter uma proteção extrema, ou um controle extremo sobre o outro, que ela acaba podando a pessoa tanto que aquela pessoa se sente tão submissa e a alma dela vai se enfraquecendo, porque ela já não vai mais se encontrando dentro de si mesma, né? É como se ela olhasse e falasse: nossa, essa não sou mais eu, né? Quem eu me tornei, né? Então, isso tudo são formas de a gente perceber que a pessoa precisa de um resgate de alma, tá? E Filomena, aí vem a... Pode falar. posso? Pode. Bom, vou aproveitar e já avisar para algumas pessoas novas que esse bate-papo contigo, quem quiser te fazer alguma pergunta, esclarecer alguma coisa, é só levantar a mãozinha, né, ali e a gente vai passando para a Filomena, tá? Não é uma palestra onde vai ficar todo mundo ouvindo, vocês podem interagir como eu vou fazer agora, né? Sim. Vocês vão me freando, tá? Porque senão... Não, não, perfeito. E você Renato já sabe. não se preocupe com as mãozinhas levantadas, que eu vou ordenando isso para você. Tá, Mas ok. a pergunta que eu vou te fazer é assim: qual é o conceito no xamanismo de alma? Porque no espiritismo se fala de alma
de uma determinada forma, do cristianismo outra. Enfim, várias filosofias falam da alma, umas confundem com o espírito, né? E aí você fala, num determinado momento, de uma alma que foge ou de uma alma que é roubada, né? Sim. Essa alma que foge, ela vai fugir para onde? Como que ela se desliga, né? Do nosso eu, vamos assim dizer. Então, tá Tá, aí a legal. primeira pergunta a você. Ok. A alma no xamanismo ela é determinada como uma essência, é a sua essência pura. É o que a gente pode chamar do eu superior também, mas eu divino, vamos colocar assim. Acho que é muito mais significativo até. É o seu eu divino, tá? Então, ela foge com esses traumas muito chocantes, ou até que não sejam chocantes, mas às vezes aquele ser, às vezes, é aquela história, né? Tem pessoas que fazem tempestade num copo d'água, e aqui a gente não julga, não entra em julgamento. Às vezes, um simples ferido, um simples quebrar braço, para aquela pessoa é muita coisa, né? O fato de ficar machucada, ter que engessar, às vezes, naquele momento, a pessoa tem já um fragmento já perdido, né? Que se assusta e vai embora. E às vezes também pode acontecer de ser uma coisa bem. A pessoa vê alguém matando outra pessoa, ou até ela tendo uma morte traumática, ou então pessoas que se suicidam também, geralmente em vidas depois, quando elas reencarnam, geralmente elas precisam fazer um resgate de alma também. Então, é nesse sentido. E tem um outro sentido também que, às vezes, dentro do xamanismo, a gente fala quando o animal de poder nosso está enfraquecido, que é a nossa força arquetípica, ele vai causando esse enfraquecimento da nossa alma. E aí a gente fica como uma anteninha para questões negativas, para obsessores. Quando o nosso ovo luminoso, aqui a gente não chama de aura no xamanismo, a gente chama de ovo luminoso. Quando o ovo luminoso é furado, né, com algum obsessor, com alguma magia negra, com alguma energia intrusa, energias trevosas, enfim, com várias situações espirituais mesmo, né, que acontece, que é furada essa aura do ovo luminoso e que o seu animal de poder fica enfraquecido, também é uma situação em que essa alma ela se perde e ela pode ir para uma caverna, ela pode ir para um vazio, ela pode ir para vários locais, E o que que né? mantém ela conectada com a tua essência? É uma dissociação. Na psicologia eles chamam, né, como dissociação. Então, você fica desconectada da sua essência. É o que eu falei até no começo, né? A pessoa sente um vazio, ela tenta buscar ajuda de alguma forma, mas parece que nunca funciona. E por que não funciona? Porque esse fragmento está perdido. Quando você encontra esse fragmento e retorna ele para o seu ser, e você fica integrada novamente, aí você tem condições de tratar aquilo, tá? Ou às vezes não é preciso nem tratar. Depende muito, porque os próprios espíritos auxiliares, que eu vou falar lá na frente também, eles auxiliam esse movimento desse retorno, tá? Aqui realmente é uma questão totalmente espiritual. Perfeito. Eu vou dar licença que a fila está grande e vou passar para a Beth e o Paulo falarem com você. Obrigado por enquanto. Imagina, eu que agradeço. Por favor, Paulo, Beth. Boa noite. Boa Primeiramente, noite, Paulo. Boa noite, Beth. Boa noite, Filomena. primeiramente, eu quero agradecer a Dalva pela vibração de hoje. Foi muito contagiante, né, Dalva? Obrigada. Parabéns. Então, Filomena, o problema é o seguinte. Eu quando era mais novo, né, Uhum. eu sonhava que eu morri, né, e estava obviamente, no caixão e tal, e eu ficava vendo as pessoas que vinham ver o meu corpo, né? Sim. E a minha secretária aqui falou assim, é que você é egoísta, você quer ver as pessoas, quantas pessoas vêm no seu enterro e tal, né? Essa foi boa. Ela ficou me cobrando isso aí. Eu não sei, parei de sonhar, ter esse sonho aí. Quer dizer alguma coisa?
Quantos anos você tinha? Você lembra mais ou menos ou não? 35, Aproximadamente. 40, por aí. Tá, ok. Então eu perguntei da idade porque assim, na primeira infância, às vezes a gente, da primeira infância até a adolescência, isso é uma coisa que eu percebi com os meus clientes e até com o meu próprio filho e até na minha própria vida, tá? Não tá em lugar nenhum isso. Vocês não vão encontrar isso em lugar nenhum. Mas é uma pesquisa que eu mesmo fui percebendo que a criança ou o adolescente, muitas vezes ele ainda está repetindo uma vida anterior, né? Então, por isso que eu perguntei da questão da idade. Já nessa idade aí de 35, 40, você já não está mais repetindo, não. Você já tem bem consciência dessa vida aqui. Então, realmente pode ser que seja algum trauma que você tenha. Sim, de alguma vida passada, né? Desse momento da morte em si, que não foi superado ainda. Aí a gente precisa ver, né? Se é necessário realmente um resgate de alma. Eu vou falar algumas coisinhas já um pouco adiantadas, né, aqui. Porque às vezes a gente tem exercícios que a gente faz, né, antes de fazer a cerimônia em si, né? Depois eu vou falar da cerimônia em si. Mas antes de fazer a cerimônia em si, a gente tem resgates e exercícios que a gente vai fazendo, que às vezes só de fazer esses exercícios a alma retorna, né? Não é necessário fazer uma cerimônia. E tem vezes que não. Depende muito, porque é muito particular de cada ser, de cada espírito. Então, tem espíritos que vão se adequar àqueles exercícios e vão conseguir trazer novamente de volta, e tem outros que não, que realmente vai precisar do xamã ir lá buscar, porque é isso que o xamã faz. Ele vai lá buscar esse fragmento de alma onde ele estiver, tá? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Isso aí seria pelos antepassados? Sim, sim. A gente teria que ver questões dos seus antepassados e até mesmo pode ser uma questão de antepassados no sentido da sua ancestralidade, quanto do seu próprio espírito mesmo, de vidas passadas, tá? Sua. Então pode ser que tenha isso, sim. Pode ocorrer. Depois, se você quiser, a gente pode fazer a radiestesia e fazer um bate-papo, conversar aí com mais calma. Tá bom. Obrigado. Deixa eu perguntar. Imagina, gratidão. Pois não, Beth. Então, mas esse resgate de alma, se ele não fizer, o que que acontece? O que que acontece com a pessoa? Então, existe a questão do livre-arbítrio. Nem todo mundo quer fazer. A pessoa vai ficar dando murro em ponta de faca a vida toda com aquela situação que ela sente. Se ela sente aquele vazio, se ela se sente perdida na vida, se ela não fizer, ela vai continuar se sentindo dessa forma, tá? Não sei se é o caso do Paulo, tá? Às vezes é só uma memória que ele tem também. Pode ser que ele tenha só uma memória de uma vida passada que talvez não seja algo traumático, enfim. Então, não foi um sonho também, né, que você teve, na verdade? Então, às vezes também esse sonho tem também todo o significado. Às vezes não é uma morte, pode ser uma lembrança de algo que você associou à morte, a pessoa te olhando ali durante aquele momento, mas que tem a ver com outras coisas. Talvez uma vergonha que você tenha, talvez uma timidez, alguma coisa do tipo também. Pode ser que seja algo. Por isso que, assim, uma coisa que talvez tenha que vasculhar com mais cuidado, vamos dizer assim, tá? E entender melhor. Obrigada por mim. Obrigado. Imagina, eu Só para fazer agradeço. um fechamento aí na fala do Paulo e da Beth, Uhum. ele também pode fazer esse resgate de alma sem saber que está fazendo, né? Ele pode fazer através de alguma outra terapia que não seja a xamânica, por exemplo, né? E que possa obter o mesmo resultado, não pode? Pode acontecer. É que depende muito da situação, porque assim, a gente só vai saber o que a pessoa tem, o que fez a alma dela fugir, ser roubada ou se perder no resgate de alma em si. E o resgate de alma em si, eu vou comentar aqui o ritual todo para vocês. É um ritual totalmente diferente. É diferente de fazer um resgate da criança interior, que a pessoa vai falando, vai conduzindo, que vai fazendo uma meditação, vivência. Ali, na verdade, é o xamã, né? É o terapeuta xamã que vai realmente buscar esse fragmento, tá? Não é uma vivência
é uma vivência totalmente diferente. Eu vou Tá, explicar ela aqui passo a passo para vocês entenderem. tá. Eu agora Tá, vou. então a sua pergunta também, Renato, eu não tenho resposta, porque é aquela coisa. Pode ser que sim, pode ser que ele, de repente, a alma dele retorne, como pode ser que não, com outras terapias, Sim, tá? Com sim. outras formas de resgate. Eu só gosto sempre aqui na egrégora, né? Eu gosto sempre de deixar muito aberto, né? Sim, Nós, na sim, semana passada, recebemos uma colega sua, xamânica também, né? Que veio falar sim, sobre animal de poder. E aí, sim, coincidentemente, você agora tratando pelo mesmo tema, né? sim, Então, quem não está acompanhando isso, né, é bom que saiba que aqui é um movimento onde nós estamos abertos, né, para receber com muito carinho e, aliás, vocês nos ensinam muito, muito. Até porque aquele livro que deu origem ao Reunindo a Tribo, que eu conto, de um pessoal que foi chamado para vir ajudar o planeta, quem dirigia aquele movimento era um xamã, né? sim. Então, eu vou passar para a Sálua, depois tem o Sorrati e a Márcia, só que eu vi que o Marcos e a Júlia também tinham levantado a mão, e eu não sei se ele abaixou sem querer ou se de repente já responderam a pergunta dele, mas fica aí o aviso, Marcos, que a tua mão não está mais levantada. Sálua, por favor. Olá, Sala. Boa noite. Boa noite, Filomena. Boa noite a todos. Bom ver a Dalva também fazer essa vibração, como eu botei lá no chat, muito positiva, né? Isso é maravilhoso. Desculpe, estou um pouquinho rouquinha hoje. Filomena, quando você falou assim para todos nós, olha, nós temos que resgatar, deixa eu ver se eu entendi direito, uma parte da alma, tá certo isso? Uma parte da alma, né? Uma Sim, parte se sim. fragmentou, né? Não é isso que eu estou entendendo? E esse fragmentar seria buscar a alma, essa parte é buscar, na verdade, o equilíbrio da alma, né? Porque ela não foi para nenhum lugar, ela está aqui, mas é como se ela tivesse, deixa eu botar uma palavra aqui só para eu entender, um pouco rachada, né? Um pouco, né? Parece que está um pouco rachada. Ela foi Não, mesmo, ela ela foi foi, mesmo. ela Isso. foi. É que vocês já estão adiantando algumas coisas, mas vamos lá. Eu já vou Desculpa, eu falando. mesmo, como que é? Cada A um tem alma, ela uma pode ir para três capacidade. locais, tá? Oi? A alma, ela pode ir para três locais. Para o Ah, mundo inferior, tá? O mundo inferior pode ser vidas passadas, pode ser a fase intrauterina, pode ser o umbral, tá? Aqui eu vou falar em umbral, tá? Que aí acho que todos vão entender, né? Pode ser que ela esteja num local muito negativo, então pode ser nesse sentido do mundo inferior. O mundo intermediário é o mundo presente do aqui e agora dela, porém, mesmo sendo um mundo intermediário, é um mundo em que a gente consegue percorrer também qual o sentido, onde essa alma foi parar. Como que eu posso dizer? É difícil explicar esses conceitos, realmente. Não é uma coisa que ela é uma rachadura. Essa alma realmente ela foi para algum mundo ou inferior ou intermediário, tá? Que pode ser um momento presente da vida da pessoa que sofreu esse trauma ou choque muito grande e esse fragmento de alma é um pedaço mesmo, tá? É um pedaço porque é uma fase que ela vivenciou ou uma idade específica ou uma situação específica que ela vivenciou que trouxe aquele trauma, aquele choque tão grande que ela fugiu ou foi roubada ou ela também é, fugiu, foi roubada ou ela se perdeu. Se perdeu por quê? Porque, como no caso da submissão, né? Geralmente as pessoas que são muito podadas, ou por controle, ou por superproteção, ou por ciúmes exagerado, elas geralmente têm esse movimento de se sentir submissa e elas se perdem, porque é como se o seu eu, sua essência fosse se enfraquecendo, como se você não se reconhecesse mais, né? Então, tem esse mundo intermediário aí também, e o mundo superior, que pode ser um mundo onde ela foi junto com um ente querido, e lá tá tão bom que ela fala: opa, eu não quero voltar. E detalhes, isso não quer dizer que a pessoa está em coma, tá? Às vezes, pessoas em coma também podem também precisar de resgate de alma. Mas aqui, eu não estou falando de pessoas em coma, eu estou falando de nós aqui, entre aspas, saudáveis, né?
Porque a gente nunca sabe se o espírito está saudável ou não. A gente só sabe depois que a gente faz o resgate e que a gente tem todo esse bate-papo com a pessoa, tá? Então, existe esse mundo superior também para o qual ela vai. Esse mundo superior, geralmente a pessoa, ela fica assim, realmente divagando na vida. É aquela pessoa que nunca está ancorada, nunca está presente, ela é dispersa demais, tá? Lógico, existem algumas questões psicológicas, né? Doenças psicológicas que podem trazer isso? Sim. Mas aqui no caso eu estou falando de questões mais espirituais mesmo, tá? A gente percebe quando uma pessoa está nesse movimento, principalmente em questões de luto. É muito comum quando a pessoa tem um luto. Ou quando ela está também em cirurgia, por quê? Na cirurgia, quando a gente toma anestesia, o nosso corpo astral, ele se desloca, tá? E às vezes a pessoa vai para lá, vai para o mundo superior também. Pode acontecer em cirurgias ou em questões de doenças muito graves, a pessoa também se fragmentar essa alma, tá? É nesse sentido. Então não é uma rachadura. É uma rachadura, mas como que eu posso dizer? Realmente esse fragmento ele vai embora. E a pessoa às vezes não tem consciência disso. Ela só vai começando a ter consciência a partir desse movimento, dessas perguntas, da gente começar a entender todo o movimento da vida dela como um todo. Para vocês terem ideia, resgate de alma a gente faz uma, duas, no máximo 3 vezes ao longo da vida, tá? Então, geralmente, dependendo da idade aqui, né? Cada um tem a sua idade aí, mas de repente eu mesmo já fiz uma vez e não precisei mais, por enquanto. Não sei se lá na frente eu vou precisar, tá? Então, o resgate de alma não é uma coisa que a gente faz sempre, a gente faz uma ou duas ou 3 vezes na vida. Depende muito dessas dissociações que a própria pessoa, a própria personalidade também vai se sentindo. A pessoa não se sente encaixada, tá? Em algo, ou em alguma sociedade, ou no mundo, enfim. Isso pode acontecer também aqui no mundo superior, aquelas pessoas que são pessoas cristais, índigos, que são pessoas que têm muita espiritualidade. Às vezes, para elas, é difícil estar aqui nessa matéria, nesse planeta Terra, tá? Elas se sentem incompreendidas, elas se sentem não pertencentes. Então, também aqui nesse caso, a alma vai lá para cima, vai lá para o mundo superior, tá? Não sei se eu respondi, se está muito difícil, porque é complexo, não é algo simples, Então, de tá? qualquer forma, eu agradeço. Você deu uma explicação bem prolongada e detalhada. Sim, Vamos pensando, no caso, eu vou pensando, né? Vou refletindo. sim, Obrigada, sim. Filomena. Imagine, eu que Como, agradeço. como você falou aí do coma, né? E quando Hum, estamos dormindo? Também pode acontecer. Aí, nesse caso, sua alma pode ser roubada por algum espírito, né, maligno, ou energia, ou consciência, pode acontecer da sua alma ficar. A paralisia do sono, por exemplo, né? Paralisia do sono, muitas pessoas acabam tendo essa dissociação aí nesse movimento, né? Que às vezes elas também são. Bom, eu já tive cada situação de cada cliente. Eu tive um cliente que ele era estuprado durante o sono, né? Ele tinha paralisia do sono, né? E ele era estuprado. Então, isso fez com que o fragmento também fosse embora, né? Aí, nesse caso, é uma fragmento que é roubado, tá? É roubado e é uma questão totalmente espiritual. Ok. Sorrate, Márcia. Boa noite, Filomena. Tudo bem Boa com você? noite, Sorrade. Boa noite, Márcia. Tudo Boa bem? noite. Parabéns a Dalva, né, pela brilhante vibração, né, como sempre, né? É um show, né, Dalva? Já é velha conhecida da casa, então não precisa, não precisa tantos elogios, né? Vamos resumir. Mas, Filomena, é, eu vou fazer uma perguntinha assim. Eu gostaria que fosse, não precisa ser uma resposta tão prolongada, porque é uma curiosidade que recentemente olhando as estatísticas, né, como eu gosto de números, assim, o Brasil é um país que mais de 50% dos partos são adventos de cesarianas, certo? E, por curiosidade também, numa palestra
eu vi que uma pessoa, assim, muito voltada ao espiritismo, ele comentou que a cesariana, ela traz um trauma, né, para a alma. Segundo esse estudo deles, na hora da cesárea, diz que a alma ela sente um susto, porque ela é extraída, vamos dizer, do corpo da mãe de uma forma, assim, anormal, vamos dizer. O caso certo seria o parto normal, tal, mas diz que a alma sente um susto. E isso leva a criança a alguns transtornos no período, vamos dizer, infantil e alguns levam até a fase, vamos dizer, adulta, né? E como a criança não se comunica assim, não é que ela não se comunica, ela se comunica, mas ela não consegue transmitir o que ela sente. Aí vai pelas vários tipos de reações em termos de amamentação, da própria alimentação, do comportamento, né? De se tornar uma criança mais arredia ou não. Então, assim, como é que vocês trabalhariam essa questão do pós-parto, né? Para as crianças que foram originárias de partos através do trabalho de cesárea. Fala um pouquinho assim, se tem algum estudo ou se tem alguma vivência nesse sentido. Eu tive, não em relação à cesárea, eu tive em relação a uma questão que o cliente veio com uma questão de impotência sexual, né? E ele já tinha feito vários tratamentos nos melhores locais e não resolvia de jeito nenhum. E aí, aí é uma sucessão de coisas, né? Durante o movimento do reiki, eu percebi, enviando o reiki para ele, eu percebi que ele tinha uma questão lá da fase intrauterina, né? Eu vi uma visão, né, dessa fase. E aí eu perguntei para ele, né, se a mãe dele tinha feito alguma cirurgia, alguma coisa nessa fase. Ele falou que não. Perguntei se ele tinha nascido de parto normal ou cesárea, prematuro ou não. Ele falou que tinha sido de parto normal até então. E aí, de repente, eu falei para ele, pois pergunte para sua mãe. Ele tinha faixa etária de 38 anos, né? E aí ele perguntou para a mãe e tudo aquilo que ele falou foi por buraco abaixo, porque ela fez uma cirurgia dos rins durante a gestação, no 5º mês, e foi exatamente nessa fase em que eu vi, né, que eu tive a visão. E ele nasceu prematuro, de 8 meses. Então, essa impotência sexual dele vinha desse movimento intrauterino, né? Então, a gente fez um resgate, resgatei o fragmento de alma, e agora ele tá tranquilo. Porque não é só uma impotência sexual que ele sentia uma impotência diante da vida, né? Então, tudo para ele não dava certo, ele não conseguia ficar, não parava em emprego, não tinha prosperidade, ele não tinha fé, não acreditava em si mesmo, enfim, eram N coisas que aconteciam com ele, né? A partir do momento em que a gente fez esse movimento, resgatamos, colocamos de volta essa alma e trabalhamos isso, né? Aí eu trabalhei, lógico, em conjunto também com a psicóloga dele, aí ele começou a fluir, né? Então, é difícil falar isso com criança, porque eu não tenho experiência com criança. Geralmente, a gente, não é que não é feito resgate de alma em criança, porque mesmo sendo criança, é um espírito que às vezes pode estar ali muito antigo, né? E pode ter questões aí de outras vidas. Mas é raro crianças fazerem resgate de alma, tá? Mas realmente a cesárea ela traz sim um choque, é brutal, na verdade, né? A hora que o médico puxa é uma questão brutal. Algumas almas são mais sensíveis, né? Porque também tem muito isso que vem de cada alma, né? Tem almas que são muito mais sensíveis que elas sentem aquilo como um trauma, né? Outras já não, já levam de boa, ok, vamos lá. Já são mais curiosas, já são mais adaptáveis, então por isso que depende de cada alma, tá? Não é, às vezes uma coisa que para mim pode ser traumático, para você, Sorrati, às vezes não é. E aí isso depende também de cada alma, de cada personalidade. E aí eu posso dizer até, colocando aqui também um pouco o entendimento da numerologia e do próprio xamanismo, depende muito também do que cada um veio aprender e ensinar aqui, né, nessa vida, né? Aí eu acredito que já existe uma questão mais espiritualista também nesse ponto da evolução, tá? Então, assim, geralmente quem faz resgate de alma
são adultos, tá? Por quê? Porque são adultos, porque o adulto ele consegue compreender melhor que ele não tá legal alguma coisa, que ele está se sentindo perdido na vida, ou que aquilo ele sente um vazio. Então, geralmente são pessoas adultas já. Infelizmente, né? Porque, infelizmente, porque se você tratasse algo já desde a infância, né, já seria interessante fazer esse movimento, tanto em relação a essa questão intrauterina e a gestação, quanto também essa questão, talvez, de vidas passadas, né? Mas normalmente é adulto que faz. Gratidão, Filó. Eu que agradeço. Renato, tá fechado. Eu mais uma vez me intrometo aí no assunto, porque a Meire, inclusive, colocou ali no chat, né, que ela fez um curso de perinatal, enfim. Se o resgate de alma não trata de criança, que alternativa nós teríamos para crianças nascidas de cesariana não precisarem crescer adultos com almas fragmentadas? Ele trata de criança. É que eu nunca tive situações de criança, de tratar, tá? Ele trata. Não tem, é que infelizmente é isso que eu tô falando assim, porque o que que acontece? Quando você fala de resgate de alma para um pai e para uma mãe, quando se trata de criança, você tem que ter autorização. E nem todo mundo entende esse universo, né? Às vezes a pessoa tem uma questão religiosa, às vezes a pessoa tem uma questão de medo mesmo também, de mexer, enfim. Então, é por essas questões que muitas vezes não são tratadas crianças. Mas não é que o xamanismo, o resgate de alma, não trata criança. Ele pode ser tratado, tá? Nesse sentido. Sorrati, da tua parte, tudo bem? Tá? Então, Marcos e Júlia, por favor, o nosso xamã de Santa Catarina. Opa! Eu Pode. tô, eu, eu tô perdido, né? Eu tô com o vazio perdido, como você comentou. Eu tô numa, Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Júlia? temos de consultar. A Sim. Júlia queria colocar essa questão que entrou agora da cesárea. Do caso dela seria ao contrário. Se ela tivesse feito cesárea, teria evitado com o que aconteceu com ela. Ela teve uma anóxia perinatal, falta de oxigênio, e precisava de um anestesista, não tinha anestesista para fazer a cesárea e foi no parto anormal, né? Assim, saiu forçada, enfim. Então, acho que essa questão, eu acho que tinha que ter um plano A e um plano B, eu acho. Tudo, a gente Sim. acreditou muito no parto humanizado, né? Que o governo faz aí, Uhum. e o parto humanizado, e forçam a fazer isso sem um plano B, e acabou acontecendo o que aconteceu. Então, eu queria falar isso. Sim. E agora, da minha parte, tá um turbilhão, assim, estou numa fase, né, dessa questão da alma, de terapias que estou fazendo, então está uma montanha-russa, de constelações que eu participei, e entrou uma coisa que está me pegando, já me pegou uma época, assim, dessas questões de antepassados, um quadro que eu vi da guerra né, que eu sou descendente de japoneses, né? Sim, sim. E eu não sabia dessa história do Japão com a guerra com a China, né? Eu vi um quadro ali na Pinacoteca e era uma exposição da China e tinha um quadro enorme, assim, gigantesco, sei lá, muito alto, assim, né? E é um quadro, corpos empilhados, pirâmides, assim, né? Um monte de corpos assim, e tinham soldados japoneses do lado. E eram chineses da cidade de Nanquim que mataram um monte ali, 300 mil, e aí fui pesquisar depois essa história. Fiquei bem chocado por ser descendente, né? Fiquei, sei lá, envergonhado, uma coisa meio... me pegou. Depois de um tempo... eu vou tentar resumir, senão vai ficar bem...
E agora, semana passada, eu vi um filme, uma série coreana, que Sim. mostra a invasão japonesa na Coreia. É um filme de ficção, né? E que que os japoneses faziam experimentos de laboratório mas com os coreanos, chineses. Pegava a população, abria o corpo e dava drogas, o anthrax, para ver quais reações. Enfim, não vou. Aí também me pegou. Sim. São barbaridades, né? Sim. E aí dá essa questão de antepassado, porque eu tenho um bisavô que foi para a guerra, que eu, não sei- eu tentei buscar essa história aí por causa da constelação, não consegui achar para onde ele foi, mas ele foi para a guerra da China e ele voltou e morreu, meu bisavô, né? Aí a minha bisavó ficou viúva e casou com outro que veio para cá. E aí tem um primo, fiquei sabendo de um outro primo que eu conheci lá, um primo do meu pai, que foi para a Guerra da China. Aí depois tem uma história. E eu tenho umas tragédias na família também, assim, da parte da minha mãe, né? E tem a minha questão também. E esse é um ponto, né? Se tem um DNA de alma, sabe? Uma coisa né? Como a gente tem diabético, pressão alta, vem tudo no DNA. Se tem essa questão do DNA na alma, né? E outra questão, assim, é, da questão, a gente nasce, né, essa questão criança, e se tem um condicionamento da alma, assim, se existe se a nossa alma é condicionada pelo adulto, depois da escola, Pelo no mundo ambiente, social, sim. pelo ambiente, Ambiente, é, sociedade em geral, sim, sim. isso, e aí cria uma disfuncionalidade na nossa Uhum. alma, né? Assim, Sim. a gente fica perdido mesmo. E acho que eu acho que, né, uma coisa que entrou muito em moda agora é o despertar, né? Se esse despertar da alma é esse resgate dessa alma que a gente nasceu com ela, a gente busca essa, que eu lembro que eu tinha uma alma legal até os 5 anos, né? Dá uma impressão que tinha, eu não lembro, mas acho que eu fui muito feliz até os 5 anos. Depois acho que ficou uma coisa, essas questões que você colocou, tipo, tipo 7 bateram, assim. Então, É. é isso. Não fica muito. Peraí, deixa eu só anotar para eu poder. Tá. Vamos lá. Em relação a Júlia, é Júlia? É Júlia, né? Isso, Em é. relação a Júlia, aliás, oi Júlia, tudo bem? Que linda. Eu já vi ela dançando maravilhosamente. Ela também pode fazer resgate de alma, né? Pode ser que no resgate de alma eu consiga me comunicar com a alma dela, tá? A alma dela vai dizer, porque no resgate de alma é sempre a alma que vai dizer o que ela quer. A gente faz negociações para Ah, trazer essa legal. alma de volta, tá? Eu já vou explicar aqui para vocês com mais. Talvez ela não consiga se comunicar, não sei se ela consegue se comunicar ou não, mas se ela não consegue se comunicar verbalmente, né, mentalmente, no resgate de alma a gente consegue captar a essência da alma, tá? Tá. Assim acontece com pessoas com síndrome de Down, com esquizofrenia, com graus de autismo, enfim. Então, nesse movimento a gente consegue resgatar fragmentos de alma para aquele ser, para aquele espírito, tá? Então, esse é um ponto. Não sei se era É, isso exatamente que você queria saber, mas já adiantando. Um é. DNA espiritual, sim, a gente tem, né? A gente tem esse DNA espiritual, e inclusive a gente tem também, aí entra várias terapias, né? Constelação, que também trabalha isso, né? Essa questão das gerações, terapias de vidas passadas, terapias que trabalham, a gente trabalha muito dentro do xamanismo com ancestralidade, quer dizer, a gente não, né? Eu trabalho muito também com isso, né? Então, pode sim ter esse movimento, mas não é uma coisa que você tenha que se impressionar, né? Se você se impressiona, pode acontecer da sua alma fugir, porque você vai falar, eu não quero esse antepassado. E a gente, por mais que seja difícil, a gente tem que honrar, né? Aí a gente também tem que honrar, porque é aquela coisa, tudo tem causa, motivo e razão de ser e de acontecer. E tem coisas que a gente humano não entende, né?
A gente não entende essas guerras, esses genocídios, assassinatos, essas coisas, barbaridades que acontecem na vida, né? Mas elas têm um motivo de acontecer, né? O que você pode trazer aí é o lado positivo, né? Desse bisavô, ou tataravô, enfim, o avô que foi para a guerra, que é o quê? A força e a coragem. Ele é um guerreiro, né? No sentido de força, de coragem, de impulsividade no sentido bom da coisa, né? De ter a ação. Então, você pode carregar isso no seu DNA. Você pode carregar aquela parte de justiça também, né? Porque quando tem alguém na família que participou de guerras, ou até mesmo seu próprio espírito também já participou de guerras em vidas passadas, muitas vezes você vai ter um senso de justiça muito forte, muito enraizado. Enraizado e enraigado também, tá? Nesse sentido. Então, pode acontecer. E aqui, esse resgate de alma é um resgate de alma para cura do espírito, da alma. Não é um resgate de conexão com o divino no sentido do religário, tá? No sentido da conexão de despertar a pessoa, lógico, que também pode acontecer, né? De acontecer todo esse movimento de resgate de alma e a pessoa se conectar muito mais espiritualmente falando aí com algo mais universal. Pode acontecer. Como pode não. Também pode ela só falar assim, ok, resgatei o meu fragmento daquela doença que eu tive ou daquela morte traumática que eu tive, resolvi isso e está tudo certo. E ela continua caminhando na vida sem se ligar com esse religare, com esse eu divino, tá? Então, por isso, são coisas, aí nesse sentido que você falou, são coisas diferentes, tá? Não sei se eu consegui explicar. Sim, Sim? sim, Ok. sim. Obrigado. Imagina, eu agradeço. Depois, se quiser, a gente bate um papo. Vamos sim. É. Eu não sei se você consegue retornar onde você tinha parado lá no começo. Uhum. Ah, tem o Eu fiz Tadeu. um roteirinho. Tá. Antes de Sim. você voltar, então, Tadeu, eu preciso que você abra a tua tela para te colocar aqui no Spotlight. Aí, deixa. A Deu palavra até está calor, gente, contigo. olha. Boa noite, Tadeu, tudo bem? Boa noite, Filomena. Tranquilo. Ô, Filomena, deixa eu falar uma coisa para você. Eu acho que, assim, cada linha, né, terapêutica, espiritualista, eles falam a mesma coisa com linguajar diferente, com vocabulário diferente. Sim, Então, também. o que você chama de resgate de alma seria os traumas que a psicologia fala. Então, tipo assim, quando você sofre um trauma, você coloca para baixo do tapete. Aí, e aquilo é uma parte sua, né? Você que precisa de cura, e ela vai ficar ali. Então, seria uma outra forma de você tratar, de você falar dos traumas que a gente passa, né, pela vida toda aí, ou não tem nada a ver? Tem a ver em partes. Vamos lá. Na verdade, o Jung, ele foi o primeiro a estudar esse movimento xamânico do resgate de alma, né? E ele entendeu que esse movimento, dentro da psicologia, ele chamou de dissociação, né? Então, ele chamou de dissociação daquela personalidade, daquele ser, tá? Porém, ele não descarta, vamos dizer assim, esse movimento do resgate de alma. Inclusive, a Sandra Igerman, que depois eu vou mostrar aqui para vocês, ela é psicóloga e é xamânica, né? Foi ela que criou não, né? Ela resgatou, na verdade, porque esse movimento de resgate de alma já são dos primórdios lá dos xamãs que já faziam, e ela resgatou isso para trazer esse movimento. E dali em diante que a gente começou a também trabalhar o resgate de alma da forma com a qual ela faz, tá? Inclusive, ela é psicóloga, porém, ela sendo psicóloga, ela percebe essa dissociação, aí ela vai para o xamanismo. Ela trata com o resgate de alma da cerimônia xamânica. Não sei se eu respondi. Por isso que eu falei que ia em partes. E aí depois ela volta de novo para a psicologia, né? E lógico, para a parte xamânica também, o que lhe cabe ali da parte xamânica, ela volta de novo para poder tratar. Então é um trauma onde a pessoa foge, né? Aquele fragmento foge, ela dissocia-se do seu ser, né? Do seu eu superior, do seu eu divino, da sua essência pura,
e aí ela traz... A função do xamã é buscar essa alma, trazer de volta. É isso. Ponto. Simples assim, tá? Aí, depois do tratamento que vai ser feito, aí vai depender, porque pode ser que ele continue com a terapia xamânica, como pode ser que o xamã fale, olha, agora você tem que buscar um psicólogo, agora você tem que buscar uma terapia de vidas passadas, agora você tem que buscar um massoterapeuta. Então, depende muito do que a própria alma da pessoa vai solicitar, tá? Não sei se... Não, É que eu tô sim, sim. contando partes. Eu estou fazendo aqui uma dissociação também, de certa forma, né? Eu estou contando partes. Então, talvez vocês vão entendendo aos poucos aqui esse movimento, tá? Mas é isso. Consegui responder, Tadeu? Então, Filomena, mas só uma coisa. Uma Não. criança, ela sofreu um trauma, Sim. né? Isso tem a ver com o fragmento da alma dela ou não tem nada a ver? O trauma é o trauma e essa parte de fragmentar a alma é outra história. Não necessariamente. A criança pode sofrer um trauma, mas ela pode não perder, nem fugir, nem ser roubada. Fragmento de alma, Mas aí não entendeu? existiria Aí é o num trauma. nível... Não entendi. Aí não existiria o trauma. Se ela conseguir digerir e interagir, lidar com isso, aí não vai gerar o trauma. Sim, sim, mas aqui eu Daqui estou para falando no criança. nível espiritual. Aí é que está o X da questão. E você está falando no nível emocional, entendeu? Então, é esse movimento. Às vezes vai ter um trauma, sim, emocional, não espiritual, porque a alma dela, o fragmento dela, não fugiu, não foi roubado e nem foi perdido, entende? E é o que eu falei também, é aquela coisa. Não é porque uma criança sofreu um trauma às vezes duas crianças vão sofrer o mesmo trauma, vão perder os pais, por exemplo, no mesmo dia, na mesma época, com a mesma idade. Talvez uma criança ela vá sofrer esse trauma de um nível mais emocional, né, de sentir falta, de ter raiva, enfim, de um jeito mais diferente, né, de sentir rejeição, abandono, e a outra ela vai sentir de uma forma totalmente diferente, vai ter um fragmento de alma dela que vai se desconectar e vai lá para o mundo superior, que eu disse, né? Em casos de perdas de pessoas, de entes queridos, geralmente a gente vai lá para cima, né? No mundo superior, tá? Aí é um fragmento da alma dela que foi embora. E aí, quando ela se torna adulta, as duas vão passar no psicólogo. Essa aqui vai reagir muito bem, a do emocional, tá? Essa aqui não. Ela vai passar com psicólogo, vai passar com constelação, ela vai passar com terapeuta integrativo em alguma outra área de terapia floral, de teta healing, seja o que for. E ela não vai sentir efeito, não vai surtir resultado. Por quê? Porque precisa buscar esse fragmento de volta. Aí sim, ele estando de volta, aí sim a gente consegue trabalhar, tá? Aí a gente consegue trazer o espírito, esse fragmento espiritual de volta, e a gente consegue trabalhar no nível emocional e espiritual, tá? Eu não sei se ficou claro assim. É que Ficou assim. sim, é que é complexo A mesmo. É uma coisa psicologia, simples e ao mesmo tempo não. a psicologia trataria mais essa parte emocional e o resgate de alma mais a parte espiritual. Eu Espiritual, entendi, isso. bem. É isso. Gratidão. Imagina, eu que agradeço. Gratidão. Realmente, como eu falei com você no início, né, é muito delicado esse limiar entre o que Uhum. é mental, o que é emocional e o que é espiritual, né? Sim, Porque os traumas eles podem envolver todos esses aspectos, né? sim. Pode ser Na um grande trauma, maioria até envolve. né? Mas enfim, agora pode voltar aí no teu caderno, então. Vamos lá. Né? Então, aqui, é, então, como que funciona, né? Esse ritual é feito todo toda uma preparação. Então, a gente faz a ovoterapia, que é das abuelas andinas, né? Uma limpeza energética que a gente faz na pessoa para poder ver ali o que tem ali, se tem alguma questão mais negativa, né? A gente vai ter a gente, além de limpar o ovo luminoso, né, a aura da pessoa, a gente também vai perceber ali um pouco o que vai estar acontecendo durante o resgate, tá? Depois a gente faz a jornada do animal de poder, porque a gente precisa que a pessoa tenha um animal de poder para que a gente possa pedir auxílio a ele, tá? A gente não vai sozinho fazer essa caminhada aí.
A gente faz com animal de poder, com espíritos auxiliares, com o mentor da pessoa e com os nossos também, tá? Mas A você canção da alma, ajuda a encontrar esse animal de poder, se a pessoa não sabe qual é, sim, precisa nesse encontrar. A gente faz uma ritual jornada para para encontrar o encontrar. animal de poder, tá? Tá. E a gente faz a canção da alma também, porque a canção da alma é para a pessoa poder se conectar. Lógico, ela não está com a alma dela ali totalmente, então ela vai se conectar a uma parte, né? A parte que está ali vai se conectar, a parte que não está não vai se conectar, mas a gente faz a canção da alma também, tá? A prece da alma, geralmente a gente pede para que a pessoa tome banho de sal grosso para limpeza um dia antes do ritual e de canjica, né? Porque a canjica, ela vai trazer essa conexão espiritual que a gente precisa, né? E aí o ritual em si, a gente explica para a pessoa todo o movimento, né? Geralmente depois de algumas sessões que a gente faz com a pessoa, ela já vai entender o que ela vai ser trabalhado ali, o porquê que ela está indo ali, né? A gente faz nozinhos. Aqui tem o nó mesmo. Aqui é um nozinho grande, tá, gente? Isso aqui encobre toda a pessoa e o xamã enquanto a gente está deitado no chão, tá? Isso aqui são rezos. Então a gente faz para a direção leste da águia, sul do coiote, oeste do avô e avó ursa. O branco aqui, que é da região do norte, aqui é oeste, tá? Aqui é norte do grande búfalo. Então a gente faz o rezo. Em cada um desses nozinhos a gente coloca uma intenção positiva e de proteção também, tá? Então, no ritual, a gente pede para que a pessoa chame pessoas que ela queira que participe dessa cerimônia. Essas pessoas que vão participar da cerimônia, a gente chama elas de canoa dos espíritos. Então, são pessoas que vão estar sentadinhas assistindo e vão estar ancorando a energia junto e vão também perceber, porque o cliente que vai ser resgatado, a gente pede para que ele escolha cada pessoa e para que ele peça para que cada pessoa represente uma pessoa. Então, por exemplo, não é uma representação igual da constelação, tá? É uma representação ali no sentido do sentir. Então, por exemplo, quando eu fui constelada não, quando eu fui fazer o meu resgate, eu quis que tivesse ali, para quando eu voltasse, né, minha alma voltasse, que estivesse meus irmãos, meu marido e meu filho, né? Então foram 5 pessoas para representar cada um dos meus irmãos, mais uma pessoa para o meu marido, mais uma pessoa para o meu filho. Tem pessoas que querem que represente o gato, o cachorro, que querem que represente o tio, a avó, enfim. Então, a gente faz esse movimento da canoa dos espíritos, por quê? Porque quando a gente finaliza o resgate de alma, a cerimônia, cada uma dessas pessoas vão trazer ali um presente, que é basicamente isso aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Cada pessoa vai fazer um desenho num círculo e vai fazer um desenho do que aquele movimento representou para ela. Então, cada pessoa ali vai estar trazendo o que sentiu na sua intuição, tá? Então, aqui um desenho, tem pessoas que colocam mensagens também. Então, cada um faz de uma forma. Tem gente que faz em forma de avião. Então, cada um vai sentir e vai fazer o desenho que sentiu, tá? Por quê? Porque cada uma dessas pessoas que estão representadas, né, nessa canoa dos espíritos, por exemplo, eu vou chamar o Renato, a Meire, o Sorrati, e aí eu vou falar, eu quero que o Renato represente meu marido, Fernando. Ah, eu quero que o Sorrati represente a minha cachorra, Lobinha. Eu quero que a Meire represente... Nada contra, viu, Sorrati? Quero que a Meire represente minha irmã Fátima. Então, são pessoas que eu vou chamar, né, que eu sei que tem uma conexão, que gostam do assunto, ou que podem ajudar ali, que tem uma percepção legal de intuição, e que vão representar pessoas que eu amo, tá? Então, isso é a canoa dos espíritos, tá, gente? E aí... Então, essa cerimônia, ela não é uma consulta individual, é Não. como se fosse uma constelação, vai? Você tem várias participações, né? Não comparando as terapias, né? Sim, Pelo sim, número sim. de... É realmente uma cerimônia com várias pessoas participando, é isso?
Geralmente a gente faz 4 consultas. A primeira consulta é para fazer a ovoterapia e a canção da alma, né? A segunda consulta é para fazer a jornada do animal de poder. A terceira consulta é a cerimônia em si. E depois de 21 dias tem a última consulta, que é para a gente ver como a pessoa reagiu com relação à cerimônia, tá? Só a Então, terceira é que tem participação de outras pessoas. As isso é a outras terceira 3 que são tem, individuais. que é a cerimônia em si, tá? É a cerimônia já do resgate em si, tá? Tá. Bom, e aí, deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Então, a gente canta a canção da alma da pessoa, a gente posiciona esses nozinhos que são os rezos, né? Pode ser feito online. Eu já fiz online por uma pessoa que estava em Boston, nos Estados Unidos. E foi maravilhoso, muito bom. A Inclusive, gente a faz uma breve cerimônia pode ser explicação do online. ritual. Oi? Inclusive, a cerimônia pode ser online. Sim, sim, eu fiz tudo online com essa pessoa, as 4 consultas. Né? A ovoterapia, ela mesma foi passando nela, porque eu não tinha condições, né? Era online, né? Então tive que fazer passando, ela foi passando, eu fui guiando ela onde ela tinha que fazer tudo. Ela quebrou o ovinho, porque a gema representa o feminino e a clara o masculino. E ali eu fui interpretando, fui vendo, ela tirou fotos, eu fui interpretando para ver o que, que acontecia ali naquele movimento. Depois a gente fez a jornada de animal de poder, ela repetiu essa jornada que foi gravada 3 vezes para poder confirmar o animal de poder, porque a gente só sabe o animal de poder depois que a gente confirma pelo menos 3 vezes, tá? Eu não sei o que a minha outra amiga falou, tá? No caso do norte-americano, tá? E aí depois tem o ritual em si. Um dia antes ela tomou banho de sal grosso e de canjica, e aí a gente fez o ritual online. Depois de 21 dias, eu fiz mais uma última consulta com ela. No caso dela, eu não segui o tratamento, por quê? No caso dela, eu vou explicar daqui a pouco como foi as questões aqui, tá? Depois, a gente se deita junto com a pessoa, encostando ombro a ombro, quadril com quadril, pé com pé, e a gente fecha os olhos e o tambor começa a ser tocado. Tem que ter uma pessoa que toque o tambor pra gente, né? A pessoa toca o tambor e a gente vai, o xamã vai entrando em estado alterado de consciência. A única coisa que o resgatado tem que fazer, o cliente tem que fazer, é simplesmente estar ali na permissão, mais nada, de olhos fechados e quietinho. Aí quem faz todo o trabalho é o xamã, tá? Por isso que eu falei que é diferente de outros resgates de alma que outras pessoas fazem, tá? Que geralmente são vivências, que geralmente são meditações, vamos dizer assim. Aqui no caso é o xamã. Então, no caso do xamã, ele vai pedir auxílio do seu mentor, do seu animal de poder, do animal e mentor de poder da pessoa, e começa a entrar no movimento, perguntando onde que estão os fragmentos ou o fragmento de alma da pessoa. E a gente vai, aí tem cada situação é uma, né? Aí tem aquela questão que já vou dar os exemplos aqui para ficar mais fácil. Na primeira vez, eu entrei num túnel muito fundo e extenso, e vi ali uma situação que a pessoa estava na fase da infância, né? Da infância e da fase intrauterina. Aqui no resgate de alma, a gente pode resgatar um fragmento apenas, como pode resgatar 3, 4, 10, quantos forem necessários, tá? Então, nesse caso dessa primeira pessoa, eu fui para o mundo inferior. Ela estava perdida, né? Dentro de uma caverna, a criança dela estava lá escondida, né? Se sentindo perdida. E fui para a fase intrauterina também. Resgatei esse fragmento, pedi auxílio dos meus mentores, do animal de poder. A gente traz a pessoa de volta, assopra no cardíaco dela e no coronário. E aí a gente, nisso o xamã, isso pode demorar, gente, 10 minutos, como pode demorar meia hora, como pode demorar 1 hora, enfim, não tem um tempo definido, tá? Por quê? Porque quando a gente está lá no movimento, o xamã está no movimento, a gente às vezes tem que fazer negociação com a pessoa, com a alma, porque às vezes a alma não quer vir, a alma está assustada, a alma não quer vir de volta porque ela vai achar que vai acontecer tudo a mesma coisa, ou às vezes a pessoa está lá no mundo superior e ela quer ficar naquele mundo de paz, de tranquilidade, quer ficar perto de quem ela ama e ela não quer voltar. Então a gente tem que fazer negociações. Então ali a gente vai conversando,
a gente vai chamando, né, os espíritos auxiliares da pessoa, os animais auxiliares, e aí a gente vai fazendo um movimento de perguntar para a pessoa, né, o que que você quer para trazer sua alma de volta, para que você retorne. E aí que a alma faz exigências, né? O segundo caso, essa pessoa, que foi essa moça de Boston, inclusive, ela tinha uma questão de vidas passadas, onde ela havia se suicidado. Então, um fragmento de alma que eu resgatei foi nesse movimento de vidas passadas. O outro fragmento de alma dela foi na fase da infância. E o outro fragmento de alma era uma mulher já de 40 anos. Ela foi mais ou menos na fase dos 28 anos, porque ela teve um relacionamento em que não houve uma ruptura, mas não houve um fechamento, né? Simplesmente eles pararam de se falar e nunca mais se falaram, mas não houve olha, não quero mais, né? Então foram 3 fragmentos que eu trouxe de volta, né, da alma Filomena, dela. nessa sua experiência, você já atendeu alguém que fosse totalmente cético, que veio para suas mãos dizendo, eu não acredito em nada disso, e que resultado deu se isso aconteceu? Não, por enquanto não, né? Tá. Já aconteceu de eu atender pessoas que são céticas, mas assim, não com resgate de alma, né? Da pessoa vir passar comigo, fazer massagem xamânica, fazer o reiki, a pessoa gostar e continuar. Porque é aquela coisa, né? Aqui também no xamanismo é a mesma coisa do reiki. A pessoa não precisa acreditar, ela precisa somente permitir, tá? Pode ser uma pessoa cética, mas lógico que por exemplo, esse rapaz que eu atendi, da questão da impotência sexual, ele era um pouco cético, né? E, inclusive, depois eu perguntei, quando terminou todo o movimento, eu perguntei assim, qual foi a parte que você mais gostou do atendimento que eu te fiz? Ele falou, a jornada do animal de poder, né? Ele gostou do animal de poder que representa o arquétipo de força dele. Mas, não, na verdade, ele é um pouco cético, na verdade. Ele não acreditava, não entendia muito, mas ele permitiu. De certa forma, ele acho que foi o único. De Não, certa forma, perfeito. foi. A pessoa pode até ser cética, mas ela tem que permitir, né? Sim, Ela ela tem tem que que dizer, tá permitir. bom, eu não acredito, mas vou me entregar, né? Sim, E aí, se exato. entregando, a história é outra, né? E aí, assim, existe todo esse movimento antes da cerimônia em si, né? Tem a ovoterapia, que você começa a ver ali, porque na ovoterapia a gente vê muitas situações. É como se fosse um oráculo, só que ali através do ovo, né? Do ovo que é quebrado ali. Então a gente vê tudo que está se passando um pouco ali com a pessoa e a gente vai falando, vai relatando para a pessoa. Então ali a pessoa, por mais que ela seja cética, ela, opa, peraí, tem alguma coisinha aqui que está fazendo sentido. Aí depois você vai para a jornada do animal de poder. Aí a pessoa consegue achar o animal de poder dela. E você fala o significado e a pessoa, opa, estou me reconhecendo nesse animal de poder. Então ela vai para a cerimônia não tão cética mais, né? Não tão cética. Ela já vai compreendendo que, opa, ou a pessoa vai, né, pela curiosidade, porque tem gente também que vai pela curiosidade, né? Talvez esse rapaz foi um pouco pelos dois, né? Ele foi pela curiosidade e foi também porque ele começou a perceber, né, pela ovoterapia, pela jornada do animal de poder, que fazia sentido alguma coisa ali, né? E o principal, que aí é que tá, no caso dele, ele queria melhorar dessa questão da impotência, né? E ele já tinha feito trocentos tratamentos e ao longo da vida dele, porque ele tem isso desde os 15 anos, e ele já estava com 38 na época, então ele sofreu muito ao longo da vida. Então, eu acho que isso foi o pontapé inicial para ele acreditar ali naquele movimento, né? Então, fez todo sentido para ele. Além da propaganda da psicóloga, porque ela me indica muitos clientes, né, essa psicóloga. Então, a gente trabalha muito em conjunto, né? Então, é isso. E aí, é o que eu falei, né? Pode estar nessa situação, ou do submundo, ou mundo intermediário, ou do mundo superior. E aí a gente acorda a pessoa depois, a gente deixa ela ali um pouquinho deitada, a gente acorda a pessoa, aí a gente agradece ela, fala eu te vejo, dá um abraço coração com coração, e nisso a gente entrega um presente. A gente entrega geralmente uma pedra, um cristal, né? Aqui eu trouxe aqui
só demonstrativo. A gente entrega um presente para ser um significado do resgate de alma dela, para a alma dela retornando. Então, fica um presente para ela. Além desse presente que o xamã entrega, ela recebe lá todos os significados de cada um. Esse aqui foi o rapaz que representou o meu filho, né? Então, cada pessoa da canoa do espírito que está representando alguém que ela queria que estivesse ali quando ela retornasse, faz um desenho ou uma mensagem e ela vai ali naquele momento, abraça o resgatado, se conecta com a pessoa, mostra o desenho e fala o que significa. E, nossa, é muito incrível, gente. Faz todo sentido. Faz todo sentido. E aí, depois disso, a gente faz um ritual de agradecimento, faz uma canção e fecha esse movimento. A gente só vai se conectar com essa pessoa novamente depois de 21 dias. No caso, eu, né? O terapeuta xamã só vai se conectar com essa pessoa durante 21 dias. A única coisa que a gente fala ali é o que a alma requer. Então, por exemplo, essa moça aqui de Boston, né? Que teve a questão do suicídio, a questão da criança e a questão do relacionamento, a alma dela pediu para que ela comesse mais doce, né? Para que ela desse mais risada, ou seja, a criança dela pediu isso, né? A pessoa, o espírito dela que havia se suicidado em vida antepassada, pediu para que ela vivesse a vida com mais fervor, com mais garra, com mais amor, né? E a alma dela que voltou e que pediu da fase de relacionamento, dos 28 anos, que foi essa ruptura que não teve um fim, pediu para que ela desse um fim nesse relacionamento, né? E, curiosamente falando, foi engraçado que depois de 21 dias, quando eu... detalhe, a alma dela também, que se suicidou, pediu massoterapia, massagem. Por quê? Porque precisava de ter esse contato físico, né? Então, depois de 21 dias, eu expliquei tudo para ela o que aconteceu, ela ficou sabendo que ela se matou em outra vida, porque ela até então não tinha conhecimento, né? E por coincidência, durante esse período de 21 dias, essa pessoa que ela teve um relacionamento aos 28 anos apareceu do nada, ligou para ela e conversaram. Então, é a tal da sincronicidade também, né? A partir do momento que a alma dela foi resgatada, foi ali tendo um movimento espiritual também, essa sincronicidade, que o rapaz teve coragem, conseguiu o contato dela e ligou para ela, né, para resolver a situação. E aí, a partir daí, eu falei para ela, eu falei, olha, foi isso que a sua alma pediu, né? Nesse caso, né? A sua alma pediu para que você seja mais feliz, pise mais o pé na grama, coma mais doce, leve a sua criança para brincar, né? Que você viva a vida e, no último caso, que ela finalizasse esse relacionamento. Ela acabou conseguindo finalizar esse relacionamento nesse dia que esse rapaz ligou. Então, o próximo passo que ela tinha era trabalhar com a massoterapia, era fazer massagem no corpo. E aí já era uma coisa que eu não podia fazer porque estava muito longe, né? Então, esse é um exemplo, tá? Lógico que existem outros exemplos, né? Existem exemplos em que a pessoa, já tive também um outro caso, em que a pessoa foi para o mundo superior. Ela perdeu a mãe e foi muito traumático aquela perda, e ela, quando trouxe de volta, né? A gente trabalhou todo aquele luto, tanto com xamanismo quanto com outras terapias integrativas. Então, tem pessoas que eu dou continuidade, tem pessoas que não. Depende muito do que a alma requer e do que realmente é necessário ali para aquele movimento, tá? E aí tem condições, assim, também que a pessoa faz todo o movimento, chega no dia do ritual, um dia antes eu pergunto, na radiestesia, eu devo fazer esse resgate de alma? Se der não, eu não faço. Por quê? Porque às vezes a alma da pessoa ainda não está pronta, mesmo tendo feito a ovoterapia, a jornada do animal, às vezes aquele fragmento não está pronto para retornar, às vezes a própria alma da pessoa ali pode causar, inclusive, dentro do próprio resgate de alma, se você fizer, se a pessoa realmente não está preparada, pode causar até um próprio roubo ou fugimento da alma. Então, quando dá isso, a gente não faz, né? A gente só faz quando a gente realmente dá ali na radiestesia que pode ser feito, tá?
Eu vou, É vou isso. passar para o casal Kondo, mas Sim. antes eu quero te fazer uma pergunta. Se nesse processo do resgate de alma, se Uhum. vocês fazem uma leitura dos registros acáticos. Não, não. Tá. É basicamente só a gente vai em busca. A minha missão, quando eu entro, né, quando eu entro no movimento de estado alterado de consciência pelo tambor, e que a gente vai em busca, né, do fragmento de alma, é somente buscar os fragmentos de alma que estão perdidos ou roubados ou que fugiram. Então eu só vou lá nesse movimento, tá? Eu não faço uma leitura akáshica, mas acaba sendo de certa forma, porque, por exemplo, essa moça não sabia que ela havia se matado, né, em outra vida passada, né? Então ela teve aquele conhecimento e a partir dali ela começou a viver a vida de um modo diferente, porque ela se sentia desconectada mesmo da vida, né? Porque a alma dela realmente tinha ficado lá atrás, em outra vida, não tinha vindo para essa junto. Então, isso, inclusive, provavelmente era uma das coisas que ela precisava fazer para ela poder dar continuidade à missão de vida dela, o que ela veio fazer aqui, tá? Mas não é uma leitura akáshica necessariamente. Gratidão. Casal Kondo. Filomena, Uhum. em algumas situações, a gente, por participar de algum movimento, eu não sou constelador, né? Eu já participei de algumas constelações. E existe uma situação onde uma pessoa é excluída do sistema. Então, ela não está relacionada diretamente com a minha alma, vamos dizer, alma de origem, né? Talvez, não sei se é essa a expressão. Mas é uma pessoa que está no meu sistema, lá que interfere, talvez, na minha vida atual, né? Sim. Eu sei que está identificado, mas existe um mecanismo para fazer esse encaminhamento? Eu sei que a constelação faz todos aqueles movimentos, né? Mas eu não sei se existe algo que possa aprofundar se esse, vamos dizer, se essa terapia do xamanismo consegue atingir essa pessoa que foi excluída do sistema. Não, porque nesse caso a gente não trata do sistema, dos ancestrais aqui, né? A gente, no resgate de alma, a gente trata da alma da pessoa, só daquela pessoa, tá? O que pode acontecer é a pessoa tem, né, tem uma questão de exclusão dentro do sistema. Na constelação, ela vai trazer de volta, né? Vai honrar essa pessoa que foi excluída, vai trazer de volta ali, vai ser trabalhado dentro daquele movimento, e aí tem que ver se a alma dela, né? Se a alma dessa pessoa, por ter esse movimento, se ela tem algum fragmento que foi ou fugido, ou roubado, ou perdido. Aí sim entra o meu resgate, né? O meu não, o resgate de alma xamânico, tá? Mas aí, no caso, teria que ser uma multidisciplinar, né? A constelação primeiro e depois o resgate de alma. Mas mesmo que ela já tenha partido para outra dimensão, consegue fazer isso? Sim, a gente faz para desencarnados também. Pode Ah, tá. acontecer de fazer. Porque Entendi. o xamã é isso, o xamã ele atua, não tem tempo, espaço e dimensão. Ele atua entre os mundos, diferentes dimensões, diferentes mundos, tá? Então pode acontecer também de ter que fazer. Mas aí no caso é um pouco mais complicado, por quê? Porque a gente precisa fazer a ovoterapia, a jornada do animal de poder, né? Então é um pouco mais complicado por questões disso. Mas a gente consegue vamos dizer assim, aí é outro tipo de técnica. É um resgate de alma, mas não nesse cerimonial todo, tá? Sorrati e Márcia, fiquem já por aí. Eu estou vendo que o Marcos quer fazer mais uma pergunta. A gente já está caminhando para o final. Então, Filomena, eu vou fazer assim: eu vou passar para o Marcos, tá? Uhum, Depois eu quero falar mais um pouquinho com você. sim, Aí já vou pedir para o Sorrati e a Márcia fazerem eles o agradecimento. Vou pedir para o casal agradecer a você. E aí depois você faz um encerramento, tá? tá. Então, Marcos, por favor, pode falar. É, tá. Achei bem legal essa parte
do animal, porque acho que não é humano, né? É animal. De acompanhante acho que é bem diferente, né? De ter de ter um protetor, um mentor espiritual humano, né? Sim, sim. Eu estou É uma curioso força de, arquetípica que ajuda muito. sim, Inclusive, a gente fala para a pessoa cuidar desse animal depois também, né? É sim. necessário a pessoa cuidar desse animal. E Desculpa, também é perdão. legal a história que você estava contando dessa questão, né? Teve um suicida, teve questões, porque a gente sempre ouve quando é assim, é um dos bate-papos que eu participei aí, ele é um artista que pinta, né? Aí ele estava comentando que quando vem essas questões de espirituais que tipo incorpora tal, ele sempre incorpora Van Gogh, Picasso, né? Nunca é o pintor de rua, né? Um cara simples, né? Então acho que é uma coisa bem mais realista, assim, e para pegar mesmo, né? Para ir para a cura. E isso, assim, aí você falou dessa leitura, se a pessoa está preparada ou não, né? Pela radiestesia, né? Sim. E se estiver preparado, você faz. O que que acontece, assim? Fica, fica em êxtase, né? Depois que fica curado, sei lá como é que fala isso, assim. Isso tem um acompanhamento depois ou faz tipo, já está bem pronto, já está pronto? Como que é o pós, sabe? O pós resgate de alma aí. Geralmente depois do cerimonial, depois que a gente acorda a pessoa e tal, tem todo aquele movimento, a pessoa chora muito, dá risada, enfim, cada um reage de uma forma, né? Mas a pessoa, ela se sente plena, né? É aquela coisa da integração mesmo, de estar novamente integrada, né? E aí o pós pode ser que tenha um acompanhamento, pode ser que a pessoa precise de um massoterapeuta, pode ser que a pessoa precise de trabalhar um luto, que precise de trabalhar alguma coisa, como pode ser que simplesmente só o resgate por si só também pode acontecer isso. O resgate por si só já fluir. Isso aconteceu comigo. No meu Ah, resgate de alma, a pessoa ela teve que ir para o mundo superior, inferior, né? Minha mãe faleceu, eu tinha 4 anos, então quando a minha mãe faleceu, minha alminha foi embora com ela também, né? Então, ela resgatou esse fragmento de alma novamente. Como eu já tinha trabalhado também, eu já tinha feito constelações já também para isso, embora que eu não sentia tanto efeito realmente, né? Eu sentia uma raiva muito grande da minha mãe, na verdade, né? Porque eu sentia aquele sentimento de abandono, de rejeição, que era uma coisa emocional, mas que era uma questão espiritual que estava por trás, né? Minha alma foi junto com ela, foi para o mundo superior, né? Então, nesse caso, quando ela trouxe de volta a minha alma, só aquele movimento por si só, junto com os meus mentores, com os auxiliares dela, com os animais de poder nosso, eu não precisei de nenhum tratamento depois, né? O próprio resgate de alma essa foi a única vez que eu vi isso acontecer, porque geralmente a gente tem que dar uma continuidade, tá? Mas é ah, relativo, porque é o que eu falei, depende de cada ser, depende de cada espírito, de cada pessoa e de cada situação. Na verdade, aqui a gente sempre reforça no resgate de alma a cura da pessoa. Então, é o que a alma requer. A única coisa que a gente precisa fazer é o que a alma requer, né? Eu comecei a honrar mais a minha mãe, porque era o que a minha alma queria, depois disso, né? Então, eu não tive que fazer um tratamento em si, eu só tive que pegar o conselho que foi dado pela minha própria alma e fazer isso, entende? Nesse sentido. E aí, esse movimento que depende de cada ser, tá? Pode ser que tenha pessoas que precisam de um acompanhamento, como tem pessoas que não precisam. E aí também, às vezes, tem acompanhamentos que são multidisciplinares. A pessoa precisa de passar assim, porque às vezes tem casos de doença, né? É, essa moça mesmo de Boston, ela desenvolveu um câncer logo depois, né? Do resgate de alma. Calma, não é que vai todo mundo acontecer isso. É que no caso dela,
ela entendeu que aquele câncer veio como uma cura também, né? Então, ela tratou, ela foi para o massoterapeuta, foi tratar os bloqueios energéticos que ela também tinha, né, no físico dela, porque ela se suicidou em outra vida, então ela tinha muitas questões no próprio corpo físico também, tá? Então, ela depois disso ela tratou e tudo. Eu fiquei acompanhando em stand-by, né? Porque fiz até alguns movimentos com ela depois também, que já não tinha mais a ver com o resgate de alma em si, né? Mas ajudei ela a tratar o câncer aí também, com algumas terapias e ferramentas que eu tenho. Então, não sei, eu me estendi, não sei se ficou claro. Obrigado. Eu vou abortar a minha pergunta, porque o tempo já venceu. Vou passar para o Sorrat e a Márcia fazerem o agradecimento, e aí depois você faz o fechamento, lembrando a você que ou hoje à noite ou amanhã você tem o direito de publicar lá na Egrégora sobre o teu trabalho, divulgar o teu trabalho, as tuas mídias sociais, enfim. Então, fique à vontade, por favor. Sorrat, Márcia, por gentileza, nos representem. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito a Dalva, em nome do Instituto Mais Atitude, essa egrégora, pela maravilhosa vibração, pela profundidade que tocou, assim, eu acredito que o coração de todo mundo aqui presente. Então, agradeço mesmo, Dalva. E Filomena, nossa, quanta informação que você trouxe para a gente. Muito agradeço em nome do Instituto Mais Atitude e dessa egrégora, porque, mais uma vez, eu acredito que você trouxe muitas informações e que nos fazem refletir, né? Mas, e utilizar, quem sabe, dessa poderosa ferramenta, né, que você tem, que foi muito bom. Gratidão, viu, Filomena? Eu que agradeço. Dalva, não vou falar novamente para não ser redundante, né? Mas gratidão de novo. Meu Filomena, amigo é maravilhoso. você trouxe essa noite aqui uma abordagem diferente, né? Que nós estamos acostumados aí com uma diversidade, né? De terapeutas, terapias e pessoas que são assim especializadas em alguns assuntos, outros que são, não vou falar que aventureiros, né? Mas trazem informações assim, que a gente nunca imaginava, né? Na vida. E eu assim, fiquei surpreso, porque quanta coisa boa, né, nós podemos ainda tirar proveito, né, dessa vida e conhecer pessoas maravilhosas, são vocês aí que trazem para nós esses ensinamentos, né? Essa sabedoria aí de vocês que conseguem compartilhar de uma forma que é simples, né? Vamos dizer, uma comunicação, vamos dizer, mais acessível, né, para nós, que muitas vezes, lógico, né, tem informações que são difíceis, mas gratidão aí em nome do Instituto Mais Atitude. Eu fiquei muito feliz aí com essa sua abordagem e parabéns pelo seu trabalho, que você é uma pessoa iluminada, para não ser redundante como foi a Dalva, né? Parabéns de novo. Muitos Eu que parabéns, agradeço. gratidão. Eu, 2024 eu vou começar já pensando muito nisso que você colocou aqui para gente, né? Resgate da alma, né? Olha, meu caminhão deve estar lotado, né? Ai, às vezes não. Eu agradeço, né? E vou mostrar aqui para vocês. Esse é o livro de Resgate da Alma da Sandra Irma, que é a psicóloga que eu falei, né? Que ela canalizou, ela resgatou todo esse movimento já xamânico, que já era ancestral, né? Esse movimento. Não é todo terapeuta xamânico que faz esse tipo de resgate de alma, né? Porque é algo muito complexo, muitos têm é algo que nem todos gostam de fazer, né?
No máximo, a gente faz de 2 pessoas no mesmo dia, não dá para fazer mais do que isso, porque é algo muito extenso, às vezes cansativo, muito prazeroso em ver o movimento todo. Só dá para entender a energia quando você está ali fazendo. Depois, eu vou perguntar se a minha cliente permitir, eu vou passar para vocês, se o Renato também quiser. Tem no Google Drive, eu gravei o resgate de alma dessa moça de Boston, né, dos Estados Unidos, que foi a única que eu fiz online, as outras todas foram presenciais. É mais costumeiro a gente fazer presencial, né? Mas depois eu posso até passar para que vocês possam entender, para quem quiser assistir, tiver curiosidade, quiser entender melhor o movimento, né? Porque realmente é algo assim que às vezes é um pouco complexo para se explicar e para você entender. Eu aqui falando, né? Nem sei se eu fui tão, vamos dizer assim, transparente, como que fala a palavra? Didática, né? Não sei se eu fui tanto, mas eu tentei o máximo. E eu queria só pedir só uma coisinha, Renato. Só fazer um fechamento com a prece da alma, se você me permitir. Lógico, lógico. Eu só vou te lembrar, né, para publicar até amanhã aí o teu trabalho lá no grupo. Se você puder recomendar este livro também lá, com o nome da autora, tal, eu acho que seria legal. E com relação a essa gravação que você tem online, Uhum. eu acho que até por respeito à privacidade, você pode me passar no particular e Tá. aqueles que estão na sala e que se interessarem me pedem ou pedem para você, do que você simplesmente colocar lá no grupo, que tem mais de 100 pessoas, e Sim. vai ter gente que caiu de paraquedas ali, né? E não vai entender nada. Isso. Então, só esse drive, se caso a tua cliente autorizar, né, Sim, sim, você me sim. disponibiliza e aí o pessoal sabe, ou pede direto para você, ou pede para mim, e a gente passa para quem realmente tem interesse, né, Sim. de conhecer mais, amanhã de estar fazendo uma cerimônia contigo, né, enfim, tá Uhum. bom? Ok, Então, os agradecimentos combinado. foram feitos, vamos para a sua oração agora. Vamos lá, vou só fechar aqui porque começou a chover agora. Ainda bem. Ela Choveu o passou dia por aqui todo. a chuva também, enquanto a gente proseava. Começou a chover aqui em Atibaia. Então, vou pedir para que vocês fechem os olhos, coloquem as mãos no coração, dessa forma aqui. Inspira e solta com calma, soltando mais do que inspirando. Inspira e solta novamente. Mais uma vez, inspirando e soltando. E eu vou pedir para que vocês repitam comigo, continuando de olhos fechados e com as mãos no coração. Eu chamo para mim Eu chamo para mim qualquer parte de mim qualquer parte de mim que eu tenha negligenciado. que eu tenha negligenciado. Eu chamo para mim Eu chamo para mim qualquer parte de mim qualquer parte de mim que eu tenha rejeitado. que eu tenha rejeitado. Eu chamo para mim Eu chamo para mim qualquer parte de mim qualquer parte de mim que eu tenha abandonado. que eu tenha abandonado. Eu chamo para mim Eu chamo para mim qualquer parte de mim qualquer parte de mim que eu tenha aprisionado. que eu tenha aprisionado. E neste momento, Neste momento, eu chamo de volta para mim eu chamo de volta para mim todos os fragmentos todos os fragmentos ou partes de minha alma ou partes de minha alma que fugiram
que fugiram, se perderam se perderam ou foram roubadas, ou foram roubadas. e trago de volta ao meu coração E trago de volta ao meu coração todas as partes da minha alma todas as partes da minha alma e me conecto com o meu ser, e me conecto com o meu ser, que agora é pleno, que agora é pleno, e me comprometo a cuidar de mim e me comprometo a cuidar de mim todos os dias todos os dias e a ser uma companhia melhor para mim, e a ser uma companhia melhor para mim mesmo ou mesmo. mesmo. E agora eu só vou recitar aqui algumas frases e vocês apenas vão ouvir com os ouvidos atentos. Esses são exercícios que a gente faz também de resgate de alma, que muitas vezes são precursores antes da cerimônia, ou às vezes também a gente faz depois da cerimônia. Como posso recuperar ou invocar o meu maior merecimento? Como posso recuperar ou invocar o meu maior merecimento? Como posso recuperar ou invocar o meu maior merecimento? Como posso expressar a fonte da verdade em meu ser? Como posso expressar a fonte da verdade em meu ser? Como posso expressar a fonte da verdade em meu ser? Agora você pode escolher os valores da sua vida. Agora você pode escolher os valores da sua vida. Agora você pode escolher os valores da sua vida. A sua nova vida está começando, com novas portas imprevistas surgindo diante de você. A sua nova vida está começando, com novas portas imprevistas surgindo diante de você. A sua nova vida está começando, com novas portas imprevistas surgindo diante de você. Eu estou me abrindo para incontáveis oportunidades e mantenho constante a minha intenção. Eu estou me abrindo para incontáveis oportunidades e mantenho constante a minha intenção. Eu estou me abrindo para incontáveis oportunidades e mantenho constante a minha intenção. Que presente eu posso receber hoje? 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 Arro, gratidão. Pode abrir os olhos com calma, se espreguiçar. E minha eterna gratidão aqui a esse grupo que me sinto tão à vontade de conversar, de bater papo, de trazer vibração. E só tenho a agradecer a você, Renato, a Inês, a toda a egrégora, a todos que estão aqui participando, por todo esse movimento. Muita gratidão. Arroz. Eu vejo você. Eu vejo vocês, né? É uma celebração sempre a sua vinda para a nossa egrégora. Eu respeito e admiro demais o teu trabalho. Eu costumo dizer aqui que nós somos não buscadores, nós somos encontradores e você veio ao nosso encontro. Tá? Ficaram tantas pontas que daria mais uma reunião para a gente conhecer um pouco mais disso tudo que você trouxe para nós. Mas, por um outro lado, tenho certeza que você deixou pleno os nossos corações para mais uma noite de aprendizado, né? Acho que a Dalva abriu a noite com brilhantismo. Amei as orações que ela apresentou, a forma como ela conduziu. Dalva, não esqueça de compartilhar com o grupo as duas orações, tá? Vai ser muito bacana. E você, mais uma vez, como diz a garotada, matou a pau. Ah, Boa noite para todo gratidão. mundo aí. Muitíssimo obrigado mesmo a todos. Ó, eu já tenho um tema para a próxima, hein? Canção da alma. Ó,
Depois, E no podemos particular, fazer a uma gente vibração por negocia, Canção da Alma. a gente já negocia uma nova data já, felizmente. Sim, gratidão. Beijos a todos, um bom ano para todos, com muita paz, muita luz e uma semana Beijo, maravilhosa, Filomena. abençoada. Beijo, Filomena. Maravilhosa. Gratidão, Dalva, maravilhosa, amei. Muito linda a sua Beijo. vibração. Beijos. Obrigada, você também é maravilhosa. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite. noite. Boa Tchau, noite. tchau. Gratidão. Boa noite. Tchau, tchau.